Olá, aqui é a Helga. Um bispo dos Estados Unidos acha que se deve ter mais controle sobre as organizações católicas online. É interessante que eu tenho visto muitas notícias acerca disto. Controle. Trouxe essa quinta-feira, dia 30 de janeiro de 2020, um artigo do The Epoch Times sobre o controle que o governo chinês está fazendo sobre a difusão das notícias acerca do coronavírus na internet. Essa notícia que eu trago agora é um bispo, Robert Barron, muita gente o conhece, ele é bem famosinho, tem um canal no YouTube e ele quer também controle sobre quem fala na internet sobre as questões da igreja. E outras notícias que eu trarei nos próximos dias sobre controle. Então, este é o mundo em que nós estamos. Querem exercer grandes controles sobre nós. Também vemos como as mídias sociais, as grandes corporações como o YouTube, também querem exercer controle sobre o que nós publicamos. Um exemplo é o meu canal, que está sofrendo grandes castigos por causa do teor das minhas publicações. São publicações críticas que falam de temas que essa elite mundial não quer que nós toquemos e por isso vêm os castigos, não? Mas é isso. Quando eu decidi abrir um canal no YouTube, foi para fazer a defesa dos meus valores, que são os valores de todo católico, de todo cristão, diante da derrocada que querem fazer das bases da nossa civilização de fundamento cristão católico. Católico digo porque tudo começou com o catolicismo. Veio Lutero depois, desvirtuou a coisa. Não vou pedir aos luteranos perdão por dizê-lo, mas é isso, é a verdade. Então vamos com o artigo que eu trago aqui. Eu trago 2 artigos, na verdade, sobre a postura deste bispo, Monsenhor Robert Barron. Como eu dizia, ele é famosinho, tem um canal no YouTube com mais de 230 mil inscritos e quer ter o poder de controlar o que se publica nas redes sociais e que tenham a ver com a fé católica. Comecemos pelo artigo do Church Militant, que é um pouco mais suave. Depois eu entro no Life Science News, que publicou o artigo bastante mais pesadinho e bastante interessante. Pesado, digo eu, no sentido da crítica, não? Então vamos lá. O do Church Militant. Um prelado líder dos Estados Unidos diz que os bispos devem ter mais controle sobre as organizações católicas online. O bispo Robert Barron, bispo auxiliar da Arquidiocese de Los Angeles, sugeriu que os bispos introduzam algo como um mandato para aqueles que pretendem ensinar a fé católica online, através do qual um bispo afirme que a pessoa está ensinando em plena comunhão com a igreja. Ele comparou esses ensinamentos nas mídias sociais a professores de universidades católicas, dizendo que o escrutínio deveria ocorrer como João Paulo II, na Ex Corde Ecclesiae, pediu aos bispos que exercessem maior supervisão das universidades que operam sob a égide da igreja. Os comentários de Barron vêm de uma recente entrevista ao National Catholic Register. O bispo Barron chamou a era atual de uma era de ouro da evangelização e da apologética, porque a internet facilita muito o acesso das pessoas ao conteúdo católico. Falando da desvantagem das mídias sociais, o bispo Barron disse: para ser franco, há um número desconcertante dessas pessoas nas mídias sociais que estão usando um discurso odioso e divisivo, muitas vezes profundamente em desacordo com a teologia da igreja, e que, infelizmente, tem um forte impacto sobre o povo de Deus. Ele disse mais: eu acho que os pastores da igreja, aqueles encarregados de supervisionar o magistério, podem e devem apontar quando as pessoas nas mídias sociais estão prejudicando o corpo de Cristo. Muitos católicos nas mídias sociais se opuseram fortemente aos comentários do bispo Barron. A conta do Twitter, Silent Partner, afirmou: eu tenho uma ideia melhor, bispo Barron. Por que não responder com verdade e bondade a todas as perguntas feitas pelos comentaristas católicos tradicionais por quem você tem tanta aversão? Muitos leigos online apontaram que hoje os fiéis muitas vezes não confiam no clero, incluindo os bispos, para serem leais à fé católica. Alguém com o nome de Pongo no Twitter disse: quando todos os bispos da igreja se levantarem e ensinarem o depósito da fé, eles podem controlar todo o magistério, mas eles nos forçaram a sair e procurar pastores. Uma conta de paródia, também no Twitter, chamada Vatican Post Office, Correios do Vaticano, tweetou como uma brincadeira: mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho sem o mandatum da USCCB,
que seja anátema. O bispo Barron é o fundador do Word on Fire Catholic Ministries. Escreveu vários livros e foi o anfitrião da série de vídeos de 2011 intitulada Catholicism. Em setembro de 2019, o Word on Fire Catholic Ministries anunciou que havia concedido uma posição de fellowship a John Allen Jr., editor do site de notícias católico Crux. Cerca de um mês depois, perto do fim do Sínodo da Amazônia, em Roma, Allen criticou os jovens católicos fiéis que jogaram as estátuas da Pachamama no rio Tibre. Estátuas de madeira da Pachamama, uma figura indígena da Mãe Terra, retratada como uma mulher grávida nua, apareceram várias vezes durante o Sínodo da Amazônia. Na manhã de 21 de outubro de 2019, leigos católicos pegaram várias figuras da Pachamama, da igreja de Santa Maria da Transplantina, em Roma, e jogaram-nas desde uma ponte no Tibre. Os responsáveis acreditavam que as estátuas da Pachamama eram ídolos pagãos e achavam importante remover as figuras da igreja. Allen acusou Alexander Tugwell e seus cúmplices de ter um ânimo ideológico contra o Papa Francisco, escrevendo: em outras palavras, se aqueles dois homens tivessem a opção de jogar o próprio Francisco no rio, poderiam muito bem ter tomado essa decisão. O artigo da LifeSite News intitula-se "O apelo do bispo Barron à hierarquia para policiar a mídia católica é uma receita para o desastre". A sugestão patética de Barron seria simplesmente cômica se não fosse pelos fatos sérios que a cercam. Em 2018, durante o que ficou conhecido como o Verão da Vergonha, o mundo foi abalado por um escândalo sem precedentes. Um escândalo que caiu como uma avalanche dos mais altos níveis de autoridade da Igreja Católica. E agora, menos de 2 anos depois, um dos bispos mais proeminentes dos Estados Unidos está pedindo que a hierarquia comece a policiar as plataformas de mídia social dos leigos católicos. Aqui estão as próprias palavras do bispo Robert Barron, publicadas no National Catholic Register na semana passada. O bispo Barron disse que acredita que os bispos deveriam considerar exercer sua autoridade na esfera digital, assim como João Paulo II, na Ex Corde Ecclesiae, pediu que os bispos exercessem maior supervisão das universidades que operam sob a égide da Igreja. Para ser franco, há um número desconcertante dessas pessoas nas mídias sociais que estão fazendo discursos odiosos e divisivos, muitas vezes profundamente em desacordo com a teologia da Igreja e que, infelizmente, tem um forte impacto sobre o povo de Deus, disse ele. Eu acho que os pastores da igreja, aqueles encarregados de supervisionar o magistério, podem e devem apontar quando as pessoas nas mídias sociais estão prejudicando o corpo de Cristo. O bispo Barron sugeriu que talvez seja a hora dos bispos introduzirem algo como um mandatum para aqueles que pretendem ensinar a fé católica online, pelo qual um bispo afirmaria que a pessoa está ensinando dentro da plena comunhão com a igreja. Você leu certo. Barron quer que a igreja institua um processo formal de mandatum para rotular quais usuários católicos da mídia social são aprovados pelo bispo. Dessa forma, os católicos podem saber em quem confiar. A sugestão patética de Barron seria simplesmente cômica se não fosse pelos fatos sérios que a cercam. É como se Barron quisesse esquecer os horrores que nossos líderes infligiram aos nossos irmãos e irmãs mais vulneráveis nos últimos anos, crimes terríveis contra o corpo de Cristo e contra nossos próprios filhos. Há tão somente alguns meses, continua o LifeSite News, soubemos que nossos líderes haviam aplicado um golpe deliberado e cínico após o escândalo de abuso sexual católico do início dos anos 2000 e entregaram o equivalente a 2 décadas mais de nossos filhos ao abuso homossexual. Eles haviam permitido que os piores atores, entre eles, como o estuprador cardeal Theodore McCarrick, assumissem cada vez mais posições de poder sobre meninos e jovens vulneráveis, para não falar da profunda influência que tais clérigos exerciam sobre quem poderia e não poderia tornar-se bispo ou cardeal durante aqueles anos desastrosos. Como se isso não bastasse, muitos de nossos líderes são aparentemente sem vergonha para aprender as lições do verão da vergonha. De fato, a julgar pela bizarra proposta de Barron, o coração do escândalo, a insensível arrogância dos bispos não desapareceu. E quem exatamente Barron deseja que os bispos envergonhem e desacreditem através de seu mandato proposto, ele não teve coragem de dar nomes, mas aqui estão algumas vozes católicas com as quais os bispos poderiam começar. Padre James Martin, um jesuíta, conselheiro do Vaticano e promotor da ideologia secularista LGBT, vestido com um fino verniz católico, o padre Martin rotula
os fiéis católicos leigos de alt-right e incita a extrema esquerda anticatólica a atacá-los nas contas de mídia social católica que o questionam. Austin Everegg, este biógrafo oficial do Papa, é prolífico no Twitter, onde lança condenações e insultos aos denunciantes católicos que descobrem a corrupção na igreja. Bispo Marcelo Sánchez Sorondo, esse clérigo altamente situado, afirmou publicamente que o Partido Comunista Chinês, que aborta forçosamente crianças e atualmente mantém milhões de minorias religiosas em campos de concentração, é a melhor implementação da doutrina social da igreja. Sorondo fez essa afirmação em um esforço para justificar e manter um acordo com a China que desse ao regime ateu mais poder sobre os católicos chineses que persegue, um acordo negociado por ninguém menos que o desgraçado cardeal McCarrick. Padre Thomas Rosica, este veterano da assessoria de imprensa do Vaticano e plagiarista em série, trabalhou para minar o movimento pró-vida. Aliás, Rosica, uma vez, elaborou uma lista de fontes da mídia católica aprovadas e a apresentou para a consideração dos bispos dos Estados Unidos. Aparentemente, a ideia ficou com Barron. Essas não são as vozes que Barron gostaria de ver censuradas. Antes, essas são as vozes do status quo, representativas do tipo de homens a quem Barron gostaria de capacitar ainda mais. Enquanto a culpa recai diretamente sobre as hierarquias do establishment, os efeitos cascateados de sua má administração causarão danos incalculáveis ao trabalho e ao testemunho de apostolados leigos católicos. As organizações pró-vida católicas, como a minha, diz o autor do artigo, este que estou lendo, publicado no LifeSite News, foram deixadas para defender os nascituros da América sob a sombra de líderes religiosos que se recusaram a defender nossos filhos mesmo após o nascimento. Repito, disse o autor do artigo, as organizações pró-vida católicas, como a minha, foram deixadas para defender os nascituros da América sob a sombra de líderes religiosos que recusaram-se a defender nossos filhos mesmo após o nascimento. Barron afirma estar defendendo o corpo de Cristo contra vozes divisivas online. Mas, se há algo que eu aprendi de uma vida inteira de trabalho no movimento pró-vida, é que o estilo de unidade de Barron o que causa é mais danos. De fato, seu plano de manter a unidade na igreja parece-me um plano pouco disfarçado de fazer o oposto em todos os sentidos significativos. Como escrevi em outro artigo, alguns imaginam que teríamos mais sucesso se o movimento pró-vida fosse apenas mais coeso, obediente a um plano gerenciado centralmente. Um sistema frágil é aquele que funciona apenas sob um conjunto restrito de condições que eventos aleatórios e imprevisíveis podem facilmente quebrar. Qualquer economia planejada centralmente ou movimento político monolítico é frágil. E o oposto real da fragilidade é a antifragilidade, o poder de realmente beneficiar-se, aprender e fortalecer-se ainda mais como resultado de reveses. Trabalhar de maneira diferente, mesmo separadamente, não é o mesmo que trabalhar com propósitos diferentes. Precisamos de unidade na caridade, na gratidão e em respeito mútuo, mas a falsa ideia de que precisamos de unidade em estratégias, táticas e instituições leva à maior parte da má vontade e das brigas nos círculos pró-vida. As iniciativas pró-vida, que tiveram o maior impacto nos últimos anos, não foram fruto de reuniões de comitês de organizações pró-vida de longa data e bem financiadas, mas iniciativas empreendedoras que pareciam surgir do nada. Se Barron pretendia minar deliberadamente e até destruir as testemunhas católicas nos Estados Unidos, ele não poderia fazer melhor do que com um plano como o que ele propôs. E assim termina esse artigo do LifeSite News. Bom, é claro que nós estamos diante de um bispo, este tal Robert Barron, que o que quer é, como disse bem o artigo, manter o status quo. Sente-se muito incomodado com as críticas feitas pelos leigos na internet. Nada mais pelo momento, obrigada por estar aí e até meu próximo vídeo.